Olá, alunos! Olá, famílias do 5º ano do ensino fundamental. Hoje, professora Kelly, com o material Aprender Sempre, né? Escrita de verbete. É a atividade 3 da página 14 do material Aprender Sempre. Então, verifique no seu material onde está a página 14, referente às aulas 5 e 6, mas hoje nós deixamos a atividade 3, tá? Para complementar sobre a escrita de verbetes. Então, lá na 3 está lá. Vamos redigir um verbete a partir de uma das fichas técnicas apresentadas na primeira atividade dessa aula. Selecione um dos animais sobre o qual você queira produzir um verbete. Lembre-se do formato do gênero, termo, parágrafo de definição do animal, o que é, parágrafo com outras informações ou curiosidades, e ver também, que é acrescentar palavras relacionadas ao termo, remissão. Então, aí está a estrutura, o formato desse gênero textual, que é a escrita de verbetes, os verbetes da enciclopédia, tá? Então, primeiro o nome do que você vai definir, a definição do que é, né? Mais informações e também palavras que dá para a gente pesquisar também, palavras que aparecem que precisam de uma maior explicação, tá? Então, hoje você vai escolher um daqueles. Vamos lembrar como que no material trouxe, que um dos alunos fizeram lá, né? Então, tá lá, anta é um animal da classe dos mamíferos. Então, tem uma frase, tá? Olha lá. E outro parágrafo, é herbívoro da família Tapirida, vive em florestas na América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e do Paraguai. Sua gestação dura aproximadamente 13 meses, tem um filhote por vez, pode viver até 35 anos. Ver também mamíferos e herbívoros. Então, eles fizeram essa descrição, esse verbete, esse tipo de texto, em cima da ficha técnica, em cima dessa outra tipologia textual. Então, tá lá a anta, e você vai perceber que tiveram informações que estão aí na ficha técnica. Todas as informações que estão lá no verbete estão na ficha técnica também, mas a organização que está diferenciada, tá certo? Então, se você observar isso, você vai conseguir produzir o seu verbete. Então, vamos lá. Vamos comparar para identificar cada item dessa formatação desse texto, dessa tipologia textual, desse gênero verbetes. Então, o parágrafo de identificação, a gente está vendo que anta é o termo, e tem o parágrafo de identificação, animal da classe dos mamíferos, tá? Tem o parágrafo com outras informações, curiosidades, falou o tipo de alimentação deles, que lugar, né, que habitat, que tipo de vegetação que eles gostam de viver, em que locais, né, ali tem os países, né, a localização dos países, Colômbia até o norte da Argentina e do Paraguai. Falou da reprodução, sua gestação, né, como eles se reproduzem. E falou o tempo de vida, pode viver até 35 anos. E colocou, né, os outros termos relacionados, mamíferos, herbívoros, que são termos que às vezes a gente precisa de uma explicação maior, né? Então, estar na enciclopédia será muito interessante. Então, o que teve lá no primeiro parágrafo? O nome, né, do verbete e a classe do animal. No segundo parágrafo, o que a gente percebeu que teve? Que tem, né? Na frase 1, são várias frases, o hábito alimentar e a família. Na frase 2, o habitat e distribuição geográfica. E na frase 3, a reprodução. Na frase 4, o período de vida. E no ver também, que itens que eles abordaram ali no ver também, tá? O nome da classe desses animais, né? E o nome da classificação dos hábitos alimentares, tá bom? Então, são esses itens que eles utilizaram lá para construir o verbete sobre a anta, olhando na ficha técnica. Vamos fazer alguns exemplos juntos? Preste atenção. Então, vou utilizar esse daí, ó, gato maracajá. Lembrando que o gato maracajá estava lá na parte dos mamíferos, aí no seu livro do Aprender Sempre. Volte algumas páginas, você vai encontrá-lo lá. A partir dessa ficha técnica, dos itens que tem nessa ficha técnica, observando a ordem ali do formato desse gênero textual verbetes, eu construí
Esse daqui. Gato maracajá, animal da classe dos mamíferos. E as outras informações e curiosidades. É carnívoro, da família Felidae, vive em florestas da América Central e América do Sul. Sua gestação dura de 81 a 84 dias. Pode viver aproximadamente 13 anos. E ver também mamíferos e carnívoros. São novos verbetes que estarão incluídos para explicar, né? Para ter uma explicação maior. E escolhi também o lagarto de língua azul, para dar um exemplo para vocês, tá? A atividade de vocês é construir o verbete de enciclopédia olhando em uma ficha técnica de um animal que você escolha. Estou dando os exemplos. Então, vamos lembrar o que tem que ter no primeiro parágrafo: o nome e a classe do animal. No segundo, a frase 1, com hábito alimentar e família. Frase 2, habitat de distribuição geográfica. Frase 3, reprodução. Frase 4, período de vida. E também mais palavras que a gente possa consultar para esclarecer, né, as informações. Então, olha lá como que ficou. Lagarto de língua azul é um animal da classe dos répteis. É onívoro da família Sensidae, vive em florestas secas, úmidas e região costeira do norte e leste da Austrália. É vivípara e produz de 5 a 15 filhotes por ninhada após gestação de aproximadamente 100 dias. Pode viver por até 20 anos. Ver também répteis, onívoro e vivípara. Então, tem outros termos aí que dá para pesquisar, dá para você acrescentar na enciclopédia, né? Quando é a proposta de compor uma enciclopédia, né? De escrever, que é os répteis, que é a classe dele, que é o onívoro, que é a forma de alimentação dele, e é vivípara, que é a forma de reprodução do lagarto de língua azul. Tem mais um animal para dar como exemplo e esclarecer aí os itens, né, desse formato, desse gênero. O tucano-toco. Então, olhando na ficha técnica, em todos esses aspectos, lembrando, né, do que tem que ter no verbete. No primeiro parágrafo, o nome, o termo, né? E a classe do animal. Segundo parágrafo, na frase 1, hábito alimentar e família. Frase 2, habitat e distribuição geográfica. Frase 3, reprodução. Frase 4, período de vida. E o ver também, né? Geralmente aí está aparecendo para nós o nome da classe e nome da classificação dos hábitos alimentares. E pode aparecer outros termos, né, outras palavras, que sejam necessárias um maior esclarecimento também, ok? Como que ficou do tucano-toco? É um animal da classe das aves. Uma frase, né? A gente pode perceber o aspecto de frase, certo? Tem um ponto final, né? Ela não é só palavras. É onívoro, olha lá a vírgula, da família Ramphastidae. Vive em bordas de matas do norte e central da América do Sul. Produz de 2 a 4 ovos que eclodem após 18 dias de incubação. Pode viver por até 15 anos. Ver também aves, onívoro e incubação. Então, tem termos aí que a gente pode acrescentar na enciclopédia, que é interessante a gente saber o que eles significam, né? A incubação, que se refere à reprodução, né? Reprodução das aves. E olha lá, eu destaquei alguns termos que é o que está aparecendo nos outros verbetes dos animais, tá? É um animal da classe. Então, esse cabeçalho, esse começo dessa frase, ele tá igual para todo mundo, né? Tá começando com tem vírgula, né? Aí apareceu a família, da família, coloca lá o tipo de família. Ponto final, acabei a primeira frase. Vive em, vai falar do habitat e do lugar, da distribuição geográfica, é o local, o lugar, países, parte do país, tá? Regiões.
Ponto final também, depois dessa informação. Produz de. Produz de é que ele produz ovos, né? É sobre a reprodução. E o tempo de vida, pode viver, tá? Sempre terminando as frases com o ponto final. E o ver também são palavras apenas que vão ser novos verbetes. Então vamos fazer um teste? Será que vocês seriam capazes de fazer aí do sapo cururu? Observando a ficha técnica? São sim, é só prestar atenção nas dicas aí, né? No passo a passo para construir o seu verbete a partir das fichas técnicas, né? O primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o que deve conter, e o ver também ou remissão, que são os novos termos que existem numa enciclopédia para serem pesquisados e esclarecer, né, sobre aquele termo que você está vendo naquela hora. E tem mais uma dica sobre a constituição lá do seu verbete. Então, primeiro é o termo, é um animal da classe. Esse aí vai manter e vai colocar qual é a classe daquele animal. Vai pesquisar na ficha técnica e vai copiar ali. No segundo parágrafo, as informações. Aí vai colocar a informação sobre o que ele é na alimentação dele. Separar por vírgula para colocar a família. Então, vai escrever da família, procurar na ficha técnica e preencher. Vive em. Então, vai preencher nesse espaço aí duas informações sobre o habitat e a distribuição geográfica. Que lugares, que locais, que países, que regiões. Produz de. Produz de se ele produzir ovos. Se não, seria a sua gestação, que é referente à reprodução. Então, vai depender do animal que vocês escolher, você vai usar ou produz de ou sua gestação. E pode viver sobre o tempo de vida desse animal. Olha só, já está praticamente pronto, hein? Assim fica fácil você construir o seu verbete, não é mesmo? Olha lá como que vai ficar o do sapo cururu, então. Sapo cururu é um animal da classe dos anfíbios. É carnívoro da família Bufonidae e alimenta-se de invertebrados e vertebrados. Vive em áreas do Chaco, Cerrado e Mata Atlântica na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Produz cerca de 2.000 ovos por postura. Pode viver entre 10 a 15 anos. Ver também anfíbios, carnívoro, invertebrados e vertebrados. Pode ver que está acrescentado aí no ver também vários termos que é importante a gente esclarecer o que é, né? A classe dele, quais são as características daquela classe de animais. Carnívoro, né? Que é sobre alimentação. Invertebrados e vertebrados. São termos que é legal a gente esclarecer, né? Então, o que a gente aprendeu, o que a gente trabalhou nessa sequência 1, que era estudar, ler e produzir verbetes. Então, a gente começou lá a sequência falando sobre os verbetes de dicionário, né? Que traz o significado, a separação de sílabas, a classe gramatical das palavras, tá? E a gente viu a diferença entre o verbetes de enciclopédia, que é uma coisa mais direcionada, com esclarecimento mais amplo sobre determinado assunto, sobre determinada palavra, tá bom? E daí a gente estudou esse formato do gênero, que é a proposta dessa sequência 1, né? Produzir os verbetes, escrever verbetes. Então, a gente viu que o formato que ele respeita é esse, né? Que ele traz o termo, sempre em destaque, tá? Pode passar um lápis de cor, tal. O parágrafo de definição logo após o termo, para explicar o que é, né? Uma definição rápida. Aí o parágrafo com outras informações e curiosidades. Ali falou sobre alimentação, reprodução, tempo de vida, local que vive. E a remissão. A remissão pertence lá ao item ver também, né? Que são novos termos que poderão ser acrescentados nessa enciclopédia para serem pesquisados, que eles complementam o nosso conhecimento sobre aquele assunto. Então, agora, vocês já podem construir os seus próprios verbetes. Vocês podem utilizar as fichas técnicas, né? De qualquer assunto que tem itens, como uma lista,
para construir o seu verbete, que é uma tipologia textual composta de parágrafos, ok? Dentro daquela estrutura que a gente já apresentou aí. Parabéns para quem chegou aqui ao final da sequência 1. Sempre entre em contato com o seu professor, com a sua professora, atendendo a todas as orientações que estiverem lá no radar escolar ou no seu grupo de WhatsApp, mandando as devolutivas das fotos, fazendo com muita atenção e capricho. E boa aula!